Vamos lá. Nós vamos começar hoje, capítulo 10 do livro de Apocalipse. Capítulo 10, eles são as visões entre a sexta e a sétima trombeta. Então, ele é uma inserção, ele é um hiato, ele é um parênteses entre a sexta e a sétima trombeta. O que João viu, né? Quando tocou a sexta trombeta e antes de tocar a sétima, acontece esse capítulo 10, que são as visões de João. E Cristo, aqui no capítulo 10, ele vem tomar posse da terra, né? Essa terra que um dia Deus entregou ao homem e o homem entregou a Satanás. Então, Cristo vem e toma posse da terra, toma a terra de volta para ele. Versículo 1. Vi outro anjo forte descendo do céu, vestido de uma nuvem. O arco celeste estava sobre a sua cabeça. O seu rosto era como o sol e os seus pés como coluna de fogo. Então, a gente vai ver aqui, igual a gente viu no capítulo 7, no capítulo 8, e a gente vai ver no capítulo 18, falando esse outro anjo é Cristo, né? Tá com letra maiúscula, não sei se na sua Bíblia tá com letra maiúscula, mas o certo é que ele esteja com letra maiúscula, porque esse outro anjo forte aqui é Cristo. Eu tô com letra minúscula. Ele é Cristo com letra maiúscula, né? Tanto que se for lendo na tradução correta, depois do arco celeste estava sobre a sua cabeça, o sua é com letra maiúscula, o seu rosto era como o sol, o seu é com letra maiúscula, porque está se referindo a Cristo. Esse outro anjo é Cristo. E aqui ele está descendo do céu, né? Fala que vi outro anjo forte descendo do céu. Então, Cristo que está sentado no céu, à destra do Pai, ele vai descer. Ele vai vir à terra. Então, aqui ele começa a descer, né? Então, ele vem e está descendo para a terra. Essa é uma inserção entre a sexta e a sétima trombeta, né? Um parêntese, é um hiato, é um gap, é um espaço entre a sexta e a sétima trombeta. Então, Cristo está a caminho da terra. Ele está vindo para cá. Nessa ocasião, ele está vestido com a nuvem. Tá vendo que está escrito aqui, vestido de uma nuvem? Então, quando ele está vestido, toda vez que falar que ele está vestido de nuvem, está falando sobre a volta invisível. Quando fala que ele está sobre as nuvens, é a volta visível. Tá? Então, toda vez que falar vestido de nuvem, é a volta invisível de Cristo. Então, aqui ele fala que ele está vestido de nuvem. Ele ainda não está sobre a nuvem. Estar sobre a nuvem é vir abertamente, é quando todo mundo vai ver, né? Enquanto estar vestido com a nuvem é vir secretamente. Verso 2. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Aqui, quando fala no verso 1, colunas de fogo, indica firmeza, né? Cristo vem com firmeza, ele vem como uma coluna, né? Quando você tem um templo, um lugar que tem as colunas, né? Um prédio, a coluna é o que sustenta. Então, Cristo vem como coluna, né? Com firmeza. E o fogo, ele representa a santidade de Deus. E esse fogo, né, que representa a santidade de Deus, segundo o qual Cristo vai executar o seu juízo sobre a terra. Esse juízo que vai ser executado sobre a terra. Próximo da época da sua vinda, para as pessoas da terra, abertamente, Cristo será como sol. Por isso que fala aqui, né, que ele era como sol e os seus pés como coluna de fogo. Por quê? Porque ele vem e ele vai aparecer antes da hora mais escura, antes do alvorecer, para aqueles que o amam e o esperam. Então, quando o sol vai nascendo, né? Ele vem, tá escuro, e aí Cristo vai vir para todos aqueles que amam ele, esperam por ele.
Esse livrinho aberto é o livro lá de Apocalipse 5:1, lembra? Vamos voltar lá. Apocalipse 5, verso 1. Lembra que tinha um livrinho? Apocalipse 5, verso 1. Está escrito: e vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo escrito, de ambos os lados, lacrado com 7 selos. É o livro dos 7 selos. Então, esse aqui é o livro. Então, ele tinha na mão um livrinho aberto, que é esse livro de Apocalipse 5. Somente Cristo era digno de abri-lo, né? E ele tomou da mão de Deus, Cristo pegou da mão de Deus esse livro, porque ele era o único achado digno de abri-lo, e agora está na mão dele. Ele estava selado, falei que esse livro é como se fosse a escritura da terra, né? E Cristo é o único que podia abrir. E por que fala livrinho? Porque ele vai estar falando aqui de uma parte só do livro, né? Então fala livrinho, porque ele não está falando do livro todo, está falando só de uma parte do livro, por isso que ele chama ele de livrinho. A parte mais importante do livro ainda não foi revelada. Então, por isso que ele fala que aqui é um livrinho. Cristo, quando fala aqui que ele põe os pés sobre o mar e sobre a terra, quer dizer que ele vai pisar e tomar posse de tudo. Ele vem e toma posse, porque ele cumpriu a missão, ele foi o único achado digno, ele toma posse da terra, ele pega essa escritura e a terra então vai ser devolvida a Cristo. Porque a Bíblia fala que aqui a gente jaz do maligno, né? Porque um dia a autoridade que o homem tinha, ele entregou a Satanás, né? Ele pegou tudo que Deus deu para ele e entregou o direito para Satanás. Então Cristo vem e toma isso de volta. E ele é o único qualificado para fazer isso. Verso 3. E bradou em alta voz como ruge um leão. E quando bradou, os 7 trovões fizeram soar as suas próprias vozes. O rugido de um leão é comparado à ira de um rei. Abre lá em Provérbios 19:12. Vamos ver aqui, Provérbios 19:12. Provérbios 19:12. Diz assim: como o bramido do leão, assim é a indignação do rei, mas seu favor é como o orvalho sobre a erva. Então, quando fala desse rugido do leão, tá falando disso, que ele é um rei. Ele é um rei que vem tomar posse da terra. E isso indica que Cristo, como rei ele é o rei da terra, né? E ele foi provocado a ira. Porque depois de tanto pecado, de tanta coisa errada, de tanta coisa, né? Que depois de tudo que Cristo fez, ainda o homem ainda não se voltou a ele. Ele não quis ainda, né? E ele vai permanecer assim, como a gente viu no capítulo passado. Então, essa ira, né, de Cristo provoca esse rugido como de um leão, como de um rei. E esses 7 trovões são as declarações finais da ira de Deus em sua totalidade. Lembra no começo, quando a gente começou a estudar o livro, que eu falei que 7 significa completude, né? Então, quando fala que tocou os 7 trovões, são assim, as declarações finais. Chega, né? São as declarações finais da ira de Deus. Verso 4. Quando os 7 trovões falaram, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo, sela as coisas que os 7 trovões falaram e não as escreva. Então, teve esses 7 trovões que estão falando assim, ó, deu, completou, é a chegada a hora do juízo, é chegada a hora da ira de Deus, né? E aí Deus vem para Jesus Cristo vem para executar esse juízo sobre a terra. Então, o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, que criou o céu e o que nele existe, a terra e o que nela existe, e o mar e o que nela existe. Já não haverá demora. Então, jurar
É uma prática do Antigo Testamento, não do Novo, né? Não é uma prática do tempo de agora, era uma prática antiga. O principal item das coisas no céu são os anjos. O que tem hoje de principal no céu? Obviamente, né? A exceção de Deus e de Cristo, são os anjos. E o principal item das coisas na terra é o quê? Os homens. Então, o que tem de principal, com exceção de Deus e Cristo, no céu são os anjos e na terra, os homens. O principal item das coisas no mar são os demônios. Então, por isso que aqui fala que ele jurou aquele que vive pelos séculos dos séculos, que criou o céu, tudo que nele existe, a terra, o que nele existe, e o mar, o que nele existe. Então, ele vai aplicar um juízo sobre tudo, né? Sobre a terra, sobre o mar. Ele vem para finalizar o que ele já começou. Após a sexta trombeta, não haverá mais tempo de tolerância no juízo. Por isso, a sétima trombeta é o mais sério dos juízos de Deus. É a plena resposta de Deus à oração dos santos martirizados, feitas em Apocalipse 6:10. Lembra que a gente falou que os que são decapitados, degolados, que são mortos por causa da palavra, que são perseguidos por causa de Cristo, eles são mortos e quando eles chegam no céu, eles ficam orando, clamando por justiça. Então, essa aqui, quando tocar a sétima trombeta, é a resposta de Deus a essas orações. Não haverá mais tempo, né? Em nome de Jesus, nós vamos estar aqui, não. Verso 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então será consumado o mistério de Deus, como ele anunciou as boas novas aos seus servos, os profetas. O soar da sétima trombeta vai durar vários dias. Então, a gente não sabe